Olá, eu sou a Eunice Guedes, sou psicoterapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre a aromaterapia. Se você tem dúvidas sobre os óleos essenciais, quem pode usar, como usar, as contraindicações e quanto custa, fique aqui comigo nesse vídeo que vou responder a estas e a outras perguntas também. Antes de entrarmos no nosso assunto, deixe o seu like aqui nesse vídeo, me conta o que você achou desse tema e qual a sua dúvida. E aproveite e assiste os outros vídeos aqui do canal. Tem temas sobre as terapias holísticas, sobre o reiki e sobre os outros assuntos também. Se você quiser sugerir um tema para os nossos próximos vídeos, escreve aqui embaixo que prepararei um conteúdo legal para vocês, ok? Então vamos ao nosso assunto de hoje. O que é aromaterapia? Aromaterapia é o uso terapêutico de substâncias aromáticas naturais em tratamentos que abrangem o ser humano como um todo, nos seus aspectos físico, social e psicológico. Simplificando, é o uso de aromas específicos naturais para fins terapêuticos. E como isso funciona? Bom, na aromaterapia é usada fragrâncias que são retiradas de flores, frutos e vegetais que chamamos de óleos essenciais. E nessas fragrâncias ou aroma contém substâncias que, quando inaladas, provocam reações diversas no nosso cérebro, que em resposta produz sensações ou cria um processo terapêutico no nosso organismo. Por exemplo, se você estiver com a dor de cabeça e pegar algumas gotinhas do óleo essencial de lavanda, por exemplo, ou de hortelã-pimenta, você passa nas mãos e faça a inalação desse aroma. Em resposta, o seu cérebro vai identificar as propriedades calmantes, analgésica e anestésica deste óleo e vai produzir a endorfina, por exemplo, que vai amenizar a sua dor de cabeça. Quando usamos esses óleos no corpo, as substâncias entram em contato com a nossa pele e em questão de 2 minutos os benefícios desses óleos já podem ser sentidos por todo o nosso corpo. Então os óleos essenciais têm esse poder no nosso organismo. E quais os benefícios dele para a nossa saúde? Bom, os benefícios dos óleos essenciais são muitos. Além de promover o alívio de dores, seja dores musculares, lombares, dores de cabeça, enfim, além de diminuir e até cessar dores, pode trazer também um relaxamento. Pode ser usado como cicatrizante em queimaduras e feridas, pode ser usado para aumentar a concentração e muitos outros benefícios, sem contar o fato de ser um produto totalmente natural que não causa efeitos colaterais como fazem os medicamentos em sua grande maioria. E quem pode fazer o uso dos óleos essenciais? Por ser um produto natural, qualquer pessoa pode fazer o uso dos óleos essenciais, desde que sob orientação de um aromaterapeuta, que é o profissional responsável pela indicação desses óleos. E quais as contraindicações? Embora seja um produto natural, há pessoas que são propícias a alergias, intoxicações e outras reações adversas. Por causa disso, deve-se sempre observar se aquele óleo essencial é contraindicado para você ou não. É como uma pessoa que é alérgica à tintura de cabelo, por exemplo. Se ela usar, provavelmente vai ter uma reação alérgica. Ou ainda uma pessoa que não pode ingerir camarão, por exemplo. Se ela comer, certamente vai passar mal. Então assim também são com os óleos essenciais. Mulheres grávidas, por exemplo, não podem fazer o uso do óleo essencial de hortelã-pimenta, de tomilho, de canela e outros. Por quê? Porque esses óleos possuem substâncias que podem provocar contrações e vir a causar um aborto. Mas elas podem fazer o uso do óleo essencial de lavanda, por exemplo, para se manter mais relaxada, para dormir melhor, para fazer uma massagem. Então deve-se sempre ter o cuidado de, antes de usar ou comprar um óleo essencial, consultar um aromaterapeuta para que ele indique o melhor óleo para o seu caso. E é até melhor assim. Por quê? Porque os óleos essenciais puros, os 100% puros, com certificação da Anvisa, são muito caros. Então não vale a pena você comprar um óleo tão caro com benefícios maravilhosos, mas que você não vai poder usar. Então é melhor ter certeza se você pode ou não utilizar aquele tipo de óleo essencial. Crianças e
idosos também tem uma certa restrição quanto à dosagem a ser usada. Os óleos essenciais, por serem muito fortes e de alta concentração, eles devem ser diluídos antes de serem usados, como por exemplo diluído em um óleo vegetal, como óleo de coco, óleo de amêndoa, semente de uva e outros. Por isso, antes de usar ou comprar, deve-se saber a quantidade certa a ser diluída. E como usar os óleos essenciais? Os óleos essenciais podem ser usados em massagens, em banhos, escaldapés, aromatizadores de ambientes, podem ser usados por inalação, em cremes hidratantes, shampoos, sabonetes, velas, perfumes e outros produtos. E apenas alguns, e eu digo alguns mesmo, podem ser usados também na culinária, como de hortelã-pimenta, limão siciliano, que podem ser usados em sucos e algumas saladas. Podemos usar para dar aquele cheirinho na nossa casa, por exemplo, nossa sala de trabalho. Podemos usar em cuidados com a pele, como rejuvenescedor, como hidratação. Podemos usar nos cabelos, em cuidados com a saúde e como aumentar a imunidade. Podemos usar para curar ou aliviar os sintomas de uma gripe, por exemplo. Os óleos essenciais também são usados para diminuir taxas de diabetes e colesterol. Pode ser usado também como repositor hormonal para mulheres que estão na menopausa. Pode ser usado para massagear também a barriguinha do bebê que está com cólica e pode ser usado como ansiolítico e para tratamento de depressão, estresse e outros problemas emocionais. Inclusive, pode ser usado também para aumentar a sua concentração na hora de estudar para aquela prova importante. Para cada caso em específico, há um óleo essencial. O que vai fazer a diferença é você utilizar o aroma certo, e para isso o melhor é consultar o aromaterapeuta ou um consultor de bem-estar que vai saber exatamente do que você precisa. E qual o profissional capacitado para isso? Como já foi dito aqui nesse vídeo, o profissional capacitado para fazer a indicação da aromaterapia ou dos óleos essenciais é o aromaterapeuta. Ele tem os conhecimentos de todas as substâncias existentes nesses óleos e sabem exatamente a reação que cada um pode causar no seu organismo. Então ele vai poder indicar, por exemplo, uma sinergia, ou seja, uma mistura de aromas que pode potencializar ou acelerar um processo de cura, por exemplo. Então, sempre será melhor consultar um aromaterapeuta antes de comprar um óleo essencial. Assim fica mais fácil você acertar na melhor fragrância para o seu caso. E quanto que custa os óleos essenciais? Bom, os óleos essenciais 100% puros, eles têm um valor bem elevado. Custa em torno de 45 a mais de R$1.000, dependendo do óleo. E por que é tão caro assim? Bom, a maioria destes óleos eles são produzidos no exterior, ou seja, fora do Brasil. Por quê? Aqui no Brasil temos alguns produtores sim, que fazem o cultivo e a extração deles. Porém, algumas das plantas, flores, frutos ou vegetais, eles não são possíveis de serem cultivados aqui no Brasil, que é um país tropical de clima muito quente. Então, o óleo essencial, por exemplo, de lavanda, ele é produzido na França, que tem um efeito ansiolítico e sedativo. Já a lavanda que é produzida aqui no Brasil não tem esse mesmo benefício, tem outras propriedades sim, mas ele não pode ser, por exemplo, ser usado por hipertensos. Então, por causa do ambiente em que foi produzida a planta, as substâncias se alteram e, consequentemente, alteram também as indicações terapêuticas. Não quero dizer aqui que os óleos essenciais produzidos aqui no Brasil não prestam. Não é isso. Só estou dizendo que há variações nesses produtos. E dependendo da região em que for produzido e do fabricante desses óleos, há diferença sim na sua composição. Então, voltando ao assunto do preço dos óleos essenciais, eles são bem caros sim devido a todo esse cuidado que os produtores e fabricantes têm que ter para produzir esse produto. Só para você ter uma ideia, para se produzir 1 litro do óleo essencial de rosa damascena, são necessárias uma plantação de 2 ou 3 toneladas dessas flores, sem contar que tem uma hora específica do dia para colher essa flor, que é provavelmente nas primeiras horas da manhã. E ainda tem os custos com a mão de obra, com a certificação, com a qualidade, com a embalagem, com a importação. Por isso é um produto com alto custo-benefício.
mas tem uma grande vantagem. Um vidrinho desse aqui de 5 ml é muito concentrado, então de 1 a 3 gotinhas já são suficientes para se obter o resultado desejado. E o prazo de validade deles costumam ser bem longos, então não é algo que você tenha que comprar todo mês. Então vale a pena cada centavo gastado nesse vidrinho. E isso sem falar dos benefícios que eles trazem para a nossa saúde. E eu quero deixar aqui um alerta para você ter cuidado com as falsificações. Por quê? Porque existem muitas empresas por aí te vendendo essência dizendo que são óleos essenciais. E na verdade os dois são bem diferentes. E vou te explicar o porquê. A essência é um produto que imita o sabor ou o cheiro natural de alguma coisa. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo de laranja, caso você não tenha o suco da própria fruta para colocar, você pode usar, por exemplo, uma essência de laranja, mas aquilo não é laranja, só imita o sabor daquela fruta. O óleo essencial é o produto puro, 100% natural, retirado da própria matéria-prima, através de processos como destilação, maceração e outras formas. Já a essência é uma mistura de produtos como água, álcool e outros componentes que imitam um cheiro parecido ao natural. Essas essências, elas não têm efeito terapêutico nenhum e costumam ser bem mais baratas. Inclusive, podem ser encontradas em prateleiras de mercado, por exemplo. Já o óleo essencial não vende em qualquer lugar. Existem pouquíssimas empresas confiáveis que produzem o verdadeiro óleo essencial. Então, o recomendado é que você procure informações sobre o óleo que você vai comprar. Veja no rótulo se ele contém o selo de qualidade e a certificação da Anvisa. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link de uma empresa dos óleos essenciais que eu compro, uso e recomendo. E onde encontrar um aromaterapeuta? Bom, os profissionais de aromaterapia geralmente fazem os atendimentos em espaços terapêuticos, mas há aqueles que fazem atendimentos online, em seus próprios consultórios e até aqueles que fazem atendimento a domicílio. Procure aí na sua cidade um spa, um centro terapêutico, os terapeutas holísticos, que certamente você vai encontrar um perto de você. Lá no meu Instagram, no Eunice Guedes Terapeuta, você encontra mais informações sobre aromaterapia. Eu sou aromaterapeuta formada há mais de 2 anos e também faço a indicação desses óleos, além de fazer uso dos benefícios deles na minha vida e na vida da minha família. Eu espero que as informações que eu tenha passado aqui nesse vídeo tenham te ajudado a entender um pouco mais sobre aromaterapia. E se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu respondo lá. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.